Os Vingadores! Os Vingadores são conhecidos como os heróis mais poderosos da Terra, uma equipe reunida para enfrentar perigos que nenhum herói conseguiria deter sozinho. Eles não surgiram como um grupo planejado, mas se uniram durante uma crise quando Loki manipulou o Hulk para causar destruição em massa. Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e a Vespa apareceram para conter esse ataque do Hulk. Assim que o Loki foi revelado como a verdadeira ameaça, os heróis perceberam que a força combinada deles era muito mais eficaz do que o trabalho individual. O Homem-Formiga propôs que permanecessem unidos como uma equipe permanente, e a Vespa os batizou de Vingadores. A formação original incluía o Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Vespa e o Hulk. Pouco tempo depois, o Hulk deixou o grupo. Não muito tempo depois, os Vingadores descobriram o Capitão América preservado no gelo e o trouxeram de volta à vida ativa. Ele se tornou então o líder da equipe. O que diferencia os Vingadores de outros grupos é que a maioria de seus membros já possuía identidades próprias antes de se juntarem. Como a equipe foi criada em resposta a uma ameaça e não como uma aliança planejada, o choque de personalidades fez parte de sua fundação desde o início. Os Vingadores existem para proteger a Terra de grandes perigos, venham eles de tecnologias avançadas, viajantes do tempo ou alianças inimigas poderosas. Ao longo dos anos enfrentaram oponentes como Ultron, Kang e os Mestres do Terror. Sua composição nunca permanece a mesma. Por muito tempo, heróis entram, saem e retornam sob novas circunstâncias. Essa mudança constante permite que os Vingadores vivam diferentes eras e desafios, mantendo intacto seu propósito, lutar juntos contra forças que nenhum herói poderia derrotar sozinho. Vingadores da Costa Oeste. Os Vingadores da Costa Oeste foram formados para aumentar a área de atuação dos Vingadores. À medida que a equipe principal crescia e as responsabilidades aumentavam, o Visão propôs a criação de uma segunda equipe oficial com base em Los Angeles. Isso permitiu que os Vingadores respondessem mais rapidamente a perigos em mais lugares, sem deixar de lado o grupo original. A equipe da Costa Oeste operava como uma filial dos Vingadores, lidando tanto com emergências locais como com grandes conflitos de escala global. A formação inicial foi montada com heróis experientes e membros em ascensão. O Gavião Arqueiro assumiu o papel de líder ao lado da Arpia, Magnum, Tigresa e Homem de Ferro, que era quase sempre representado por Rhodes. Embora enfrentasse muitos dos mesmos inimigos que os Vingadores baseados em Nova York, suas missões mostravam os desafios de sua região e os conflitos pessoais de seus membros. Com o tempo, outros Vingadores como Visão, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Vespa e Hank Pym passaram pelo elenco. Eventualmente, os Vingadores da Costa Oeste se separaram e novas equipes se formaram em seu lugar. Uma delas foi a Força Tarefa, que continuou o legado de defender a região Oeste sem utilizar o nome dos Vingadores. Mesmo após o fim da equipe original, o conceito foi revivido diversas vezes com novas gerações de heróis. Versões mais recentes reuniram personagens como o Gavião Arqueiro, Kate Bishop, América Chaves e outros, focando muitas vezes em missões inusitadas e na reabilitação de ex-vilões. Ao longo de suas diferentes fases, os Vingadores da Costa Oeste mostraram que os Vingadores podem existir como mais de uma equipe simultaneamente, se adaptando para diferentes lugares, mas mantendo o propósito central de proteger o mundo de ameaças avassaladoras. Os Supremos! Os Supremos são uma releitura moderna dos Vingadores do universo Ultimate. Eles foram formados pela SHIELD e pelo governo dos Estados Unidos para lutar contra ameaças globais, dando à equipe uma ideia mais governamental desde o início. As missões de equipe sempre são de alto risco, como invasões alienígenas e crises internacionais, e ainda mantém uma abordagem mais realista e pé no chão. A formação original dos Supremos incluía o Capitão América, trazido de volta após ser descongelado para liderar a equipe, o Homem de Ferro como uma força tecnológica, Thor como uma figura mítica, além da Vespa e do Homem Gigante como heróis de apoio essenciais. Nick Fury atuava como comandante e coordenador, organizando a equipe a partir do Triskelion, uma sede de alta tecnologia que substituiu a tradicional mansão dos Vingadores. Diferente dos Vingadores clássicos, esta equipe tem um tom militar e político que traz mais estratégia, mídia e consequências do mundo real. Os Supremos se destacam porque existem em uma realidade separada, a Terra 1610, o que permitiu origens novas, dinâmicas de personagens atualizadas e narrativas que traziam questões globais contemporâneas. Com o tempo, o conceito dos Supremos foi refeita com novas versões e reboots, mas sempre mantendo a ideia de uma equipe de super-heróis de alta tecnologia apoiada pelo governo, enquanto explora diferentes desafios e formações.
Novos Vingadores. Os Novos Vingadores se formaram depois que a equipe original se desfez, após um evento catastrófico que deixou membros essenciais mortos ou desaparecidos. Com o fim da formação clássica, uma fuga em massa na prisão Balsa liberou criminosos perigosos pelas ruas de Nova York, criando uma necessidade urgente de uma nova equipe para intervir. Esse novo grupo foi formado por uma mistura de heróis veteranos, combatentes urbanos e outros heróis inesperados, dando aos Vingadores uma nova direção e um tom mais pessoal e realista. A formação incluía o Homem-Aranha, que passou a atuar em uma equipe de heróis pela primeira vez, o Capitão América e o Homem de Ferro faziam a ponte entre a velha e a nova guarda, Luke Cage representava a liderança urbana, enquanto Wolverine e Mulher-Aranha adicionavam habilidades de combate. Havia também o Sentinela, uma figura incrivelmente poderosa, mas instável, que lutava contra seu alter ego sombrio, o Vácuo. Diferente das equipes tradicionais, os Novos Vingadores misturavam heróis de alto escalão com aqueles mais acostumados a operar de forma independente. O que tornava essa equipe única era a forma como equilibrava desafios urbanos com ameaças globais e ainda lidava diretamente com dilemas morais e políticos. Durante o evento da Guerra Civil, alguns membros passaram a atuar na clandestinidade para resistir à lei de registro de super-heróis. Com o tempo, os Novos Vingadores tiveram papéis centrais em grandes eventos, como Invasão Secreta, Reinado Sombrio e a Era Heróica, mostrando como a equipe conseguia se adaptar ao cenário em constante mudança do universo Marvel. Versões modernas introduziram personagens mais sombrios e complexos, incluindo o Soldado Invernal, Viúva Negra, Namor, Cleia e até mesmo o Carnificina. Essa fase é um capítulo decisivo na história do grupo, provando que os Vingadores podem ressurgir do colapso, aceitar alianças improváveis e impulsionar a narrativa da Marvel. Jovens Vingadores. Os Jovens Vingadores são uma equipe de heróis adolescentes que entram no mundo dos super-heróis após a separação dos Vingadores originais. Eles se formaram quando um jovem viajante do tempo, chamado Rapaz de Ferro, chegou do futuro para deter sua versão mais velha, o Kang, o Conquistador, e recrutou um grupo de jovens heróis ligados aos Vingadores clássicos. Cada membro reflete uma herança, seja por laços familiares, poderes herdados ou por assumir um manto famoso. Os membros iniciais incluem o Rapaz de Ferro, um adolescente fugindo do seu destino como Kang, o Patriota, inspirado no Capitão América e neto do super-soldado Isaiah Bradley, Hulkling, um metamorfo com herança Kree-Skrull e força semelhante à do Hulk, Wiccan, um poderoso usuário de magia ligado à Feiticeira Escarlate, Celery, o irmão gêmeo do Wiccan com super velocidade, Kate Bishop, como a Gavião Arqueira, Estatura, a filha do Homem-Formiga, que pode crescer e encolher, e Jonas, um novo Visão construído a partir da tecnologia do Rapaz de Ferro e da programação original do Visão. Juntos, eles combinam legado e um forte senso de propósito, formando uma identidade própria e distinta. Separados dos Vingadores principais, o que diferencia os Jovens Vingadores é a idade e a perspectiva deles. Eles lutam para provar seu valor e levar adiante tradições heróicas, enquanto lidam com os desafios diários da adolescência, amizades e conflitos pessoais. Muitos deles estão ligados aos Vingadores do passado por meio de conexões familiares ou simbólicas, o que torna suas histórias focadas em herança e identidade. Com o tempo, a equipe cresceu para incluir novos membros, como Miss América, Kid Lock, Garoto Marvel e Prodígio, expandindo os membros para incluir ameaças cósmicas. Poderosos Vingadores. Os Poderosos Vingadores foram formados após o evento da Guerra Civil para atuar como a equipe oficial dos Vingadores apoiada pelo governo. Com a lei de registro de super-humanos dividindo os heróis, o Homem de Ferro apoiou a criação de uma equipe legalizada que operaria abertamente e faria cumprir a lei. Diferente dos Novos Vingadores, que atuavam na clandestinidade, os Poderosos Vingadores eram a face pública do heroísmo. A formação original era liderada pela Miss Marvel e incluía o Homem de Ferro, Ares, Viúva Negra, Vespa, Magnum e Sentinela. Esse elenco combinava heróis veteranos, figuras icônicas e recém-chegados poderosos. Suas missões frequentemente envolviam ameaças de alto nível, desde crises globais até invasões Skrull. O status oficial da equipe naturalmente gerou tensão com os Novos Vingadores, criando conflitos que exploravam o equilíbrio entre lei, moralidade e heroísmo. Com o tempo, os Poderosos Vingadores evoluíram. Uma versão liderada por Luke Cage trouxe uma mistura diversificada de heróis, como Marvel Azul, o Homem-Aranha Superior, Mulher Hulk, Blade, Espectro,
Poderoso e Tigresa Branca. Volumes ainda mais recentes ligaram a equipe ao Capitão América e ao legado clássico dos Vingadores. Em suas diferentes encarnações, os poderosos Vingadores se destacam por representar o governo adaptando-se a diferentes estilos de liderança. Vingadores Sombrios. Os Vingadores Sombrios são como uma cópia do mal dos Vingadores. Em vez de heróis, o grupo é formado por vilões e pessoas de caráter duvidoso que fingem ser os grandes defensores da Terra. Tudo começou em uma época chamada de Reinado Sombrio. Nessa fase, o vilão Norman Osborn conseguiu muito poder depois de derrotar a rainha dos alienígenas Skrulls. Com isso, ele assumiu o comando de todas as missões com super-humanos no país, usando a sua própria agência governamental, chamada Martelo. Aproveitando todo esse poder, Osborn montou os seus próprios Vingadores. Mas a ideia dele não era salvar o mundo. Ele queria apenas enganar o público para ficar ainda mais poderoso. O grande truque desse grupo é que quase todos ali eram vilões vestindo os uniformes de heróis muito famosos. Norman Osborn virou o Patriota de Ferro, usando uma armadura que misturava o visual do Homem de Ferro com as cores do Capitão América. O vilão, Mac Gargan, que estava unido ao monstro Venom, fingia ser o Homem-Aranha. A vilã, Rocha Lunar, roubou o lugar da Miss Marvel. O mercenário se passava pelo Gavião Arqueiro. Daken, que é filho do Wolverine, assumiu a identidade do próprio pai. E para complementar o time, eles contavam com personagens muito fortes, como o Sentinela e o Deus da Guerra Ares. Isso deixava a equipe com uma força absurda, mas também muito instável e perigosa. Para quem olhava pela TV, eles pareciam os Vingadores de verdade. Mas por trás das câmeras, cada um ali tinha segredos obscuros e ninguém confiava em ninguém. Os Vingadores Sombrios marcaram época porque viraram do avesso a ideia do que significa ser herói. Em vez de pessoas boas se sacrificando pelos outros, o mundo via uma equipe controlada por um líder mentiroso. Isso escancarou a diferença entre a imagem pública e a realidade. Como os verdadeiros Vingadores sabiam de toda a farsa, as equipes acabaram brigando bastante. Isso gerou algumas das batalhas mais tensas de toda a fase do Reinado Sombrio. Mais tarde, surgiram outras versões dos Vingadores Sombrios. Algumas usaram o nome de Thunderbolts, e houve até um grupo que era vigiado de perto pelo herói Luke Cage. Nessas novas histórias, a ideia era mostrar que os anti-heróis podiam tentar se redimir, provando que a linha entre ser vilão e ser herói pode ser bem fina. Essa equipe se destaca na história por focar em mentiras, roubo de identidades e busca por poder. Eles mostravam que até o símbolo de esperança dos Vingadores pode ser corrompido, criando uma das épocas mais difíceis e sombrias da Marvel. Vingadores Secretos. Os Vingadores Secretos são a equipe de operações ocultas da Marvel. Eles trabalham nas sombras e não sob os holofotes, mas foram criados como uma força de ataque especial para lidar com missões que são perigosas demais, delicadas ou até mesmo muito complicadas politicamente para os Vingadores públicos. Eles trabalham em silêncio, evitam a fama e às vezes fazem missões que nem os outros Vingadores conhecem. O grupo surgiu logo após os eventos Reinado Sombrio e o Cerco, em um momento em que o Capitão América voltou a liderar os Vingadores e queria uma equipe capaz de lidar com os perigos de forma discreta. Essa unidade foi criada para agir sem depender da burocracia da agência S.H.I.E.L.D. ou da aprovação do público. Eles assumiam missões de alto risco, como se infiltrar em organizações secretas, recuperar objetos muito poderosos e impedir conspirações antes que virassem crises mundiais. A equipe age em áreas onde o certo e o errado se misturam. Muitas vezes, eles tomam decisões difíceis que os Vingadores normais não tomariam, o que deixa as histórias deles com um tom mais sombrio e duro. A primeira formação foi escolhida a dedo por suas habilidades em furtividade e combate e inteligência, e Steve Rogers era o líder, o estrategista e o guia moral do grupo. A Viúva Negra cuidava da espionagem e das infiltrações, enquanto o Cavaleiro da Lua trazia o seu estilo de luta corpo a corpo imprevisível. O Máquina de Combate fornecia o armamento pesado, e o Fera oferecia todo o conhecimento científico e técnico. A Valkyria entregava uma força de combate extrema. O Nova cuidava do reconhecimento no espaço e das respostas rápidas. E o Homem-Formiga era o especialista em vigilância e invasões discretas. Além deles, Sharon Carter muitas vezes atuava como conselheira e coordenadora das táticas, mantendo tudo bem organizado. Cada membro contribuía com uma habilidade única, o que mostrava o foco da equipe em ser precisa e silenciosa, em vez de fazer atos heróicos só para sair nos jornais. Com o tempo, o nome Vingadores Secretos passou a ser usado por várias equipes diferentes. As primeiras histórias acompanhavam a equipe do Capitão América lutando contra grupos como o Conselho das Sombras. Já versões mais recentes passaram a ser comandadas pela S.H.I.E.L.D. e incluíam agentes como a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, Nick Fury, Phil Coulson e a Arpia.
O foco no segredo continuou o mesmo, usando muita tecnologia de ponta para garantir que os detalhes das missões não fossem vazados. A ideia evoluiu de uma equipe pessoal de operações secretas do Capitão América para um grande projeto clandestino controlado pela SHIELD. Os Vingadores Secretos são importantes porque mostram que ser um Vingador não é apenas sobre lutar em batalhas públicas. Eles salvam o mundo sem receber nenhum reconhecimento, agindo nas sombras e provando que o heroísmo nem sempre precisa de plateia. Fabulosos Vingadores. O Esquadrão Unidade, também chamados de Fabulosos Vingadores, é uma equipe única criada para reunir os heróis mais poderosos da Terra e os mutantes. Eles foram formados depois que os Vingadores e os X-Men entraram em conflito por causa da Força Fênix, deixando o universo Marvel dividido e tenso. Reconhecendo a necessidade de cooperação, o Capitão América criou essa equipe para diminuir a distância entre humanos e mutantes. A equipe original combinou Vingadores clássicos com heróis mutantes. O Capitão América liderava como centro moral, enquanto o Destruidor e a Vampira representavam a liderança mutante. Wolverine, Feiticeiro Escarlate, Thor, Vespa, Magnum e Solaris se juntaram ao grupo. A primeira grande missão deles envolveu deter o Caveira Vermelha, que havia roubado o cérebro do Professor Xavier para ganhar um imenso poder telepático, ameaçando tanto os mutantes quanto a humanidade. O foco do Esquadrão Unidade era mais do que apenas lutar contra vilões. O propósito deles era demonstrar como antigos adversários podiam trabalhar juntos, com uma liderança dividida que valorizava mais a colaboração do que a hierarquia. Com o tempo, a equipe evoluiu junto com as novas ameaças. Após eventos como a saga Eixo, o esquadrão se reuniu novamente para lidar com heróis desaparecidos e perigos cósmicos. Na era moderna, personagens como Capitão América, Deadpool, Mercúrio, Psylocke e Suplício reformaram a equipe para enfrentar ameaças globais e novas forças antimutantes. Eles mostravam que os Vingadores podem ser mais do que uma força de combate, servindo como uma ponte que une mundos diferentes para um bem maior. Força V! A Força V é uma equipe dos Vingadores formada apenas por mulheres, criadas para reunir algumas das heroínas mais poderosas da Marvel para enfrentar grandes ameaças. Elas apareceram pela primeira vez durante o evento Guerras Secretas no Mundo Bélico, um planeta montado com pedaços de várias realidades alternativas. O que logo destacou a Força V foi sua formação totalmente feminina. A equipe não era mais uma versão comum dos Vingadores, pois tinha uma missão e um tom muito claros. No Mundo Bélico, elas defendiam o reino perfeito de Arcádia contra ameaças cósmicas, invasões e traições internas. As membros principais incluíam a Mulher Hulk, que muitas vezes atuava como líder e base de apoio do grupo, a Capitã Marvel, uma verdadeira força cósmica, Medusa, a estrategista que usa seus cabelos como arma, Nico Minoru, uma habilidosa usuária de magia, Cristal, que usa poderes de luz para atacar e animar o grupo, e Singularidade, um ser cósmico com habilidades imensas que ajudava a equipe a lidar com ameaças de nível universal. Essa formação mostrou que a ideia dos Vingadores poderia ir além das equipes tradicionais lideradas por homens, dando muito valor à representatividade e à variedade. Depois das Guerras Secretas, a Força V passou a fazer parte da história principal da Marvel. Elas assumiram novos desafios, como lutar contra a entidade cósmica chamada Antimatéria, firmando de vez o seu papel na história dos Vingadores. Ao longo de suas publicações, a equipe manteve o seu foco no poder e na união das mulheres, se tornando não apenas um time forte de super-heróis, mas também um grande símbolo de representatividade e empoderamento dentro do universo Marvel.